Fratura é a separação de um corpo em duas ou mais partes em resposta a uma tensão constante ou que varia lentamente com o tempo, em temperaturas baixas em comparação à temperatura de fusão do material. Para metais, dois modos de fratura são possíveis: a fratura dúctil e a fratura frágil. A classificação é baseada na capacidade de um material a sofrer deformação plástica, como já visto anteriormente. Metais dúcteis normalmente exibem deformação plástica substancial com alta absorção de energia antes da fratura. Em uma fratura frágil, normalmente há pouca ou nenhuma deformação plástica e baixa a absorção de energia. Então, em relação à fratura dúctil, à fratura dúctil, materiais que exibem esse tipo de fratura apresentam superfície no local da fratura com características distintas em níveis macroscópicos e microscópicos. Quando tracionados, metais extremamente macios, como, por exemplo, o ouro e o chumbo, assim como também outros metais, polímeros e vidros inorgânicos em temperaturas mais elevadas, tendem a formar um gargalo ou então pescoço extremamente fino, com redução de área de praticamente 100%, conforme pode ser visto aqui nessa figura. Então, inicialmente, o material com seção transversal constante, ao ser tracionado, no caso então do ouro ou do chumbo, mesmo em temperatura ambiente, já que são materiais mais macios, né? Eles vão tender então a fazer a deformação aqui na região, formar o pescoço, então eles vão se alongar. E a região do pescoço ela vai ser então extremamente fina, né? Com redução então aqui na área, com redução aqui nessa área de praticamente 100%. Então, e aí, consequentemente, o material vem a se romper com uma área remanescente aqui de praticamente uma área pontual. Na maioria dos metais, né, e dos materiais, não é esse tipo de comportamento que é observado. O tipo mais comum, então, de fratura vai ser... o tipo mais comum de fratura, então, não vai ser observado dessa maneira. A fratura vai ocorrer após uma redução moderada da área, conforme pode ser visto aqui nesse próximo esquema. Então, vai acontecer também o alongamento na seção, na direção da aplicação da tração, mas a redução da área não vai ser de praticamente 100%, como nesses exemplos aqui do ouro e do chumbo. Vai ocorrer então
uma diminuição moderada aqui na área, como pode ser visto. E após uma determinada diminuição na área, vai ocorrer então a fratura. O processo de fratura ocorre em vários estágios. Então, em um primeiro estágio, tomando aqui, já vou obter, vou utilizar esse mesmo esquema aqui para baixo. Então, em um primeiro estágio, logo no início então da formação do pescoço, então aqui está o pescoço sendo formado. Então, logo no início da formação do pescoço, pequenos vazios vão começar a se formar aqui no interior do pescoço. E aí, na medida então que a tensão é aplicada, esses vazios então vão começar a aumentar de tamanho através da fusão entre os mesmos, né? Então eles começam a aumentar de tamanho e na medida que eles aumentam de tamanho, eles vão se fundir um com o outro, né? Aglomerar um com o outro ou coalescer, né? Formando então aqui no meio uma fenda elíptica. E essa fenda elíptica vai ser perpendicular ao eixo em que a tração está sendo aplicada. Então, no fim, a fratura vai ocorrer pela propagação de uma trinca ao redor do perímetro aqui, do perímetro desse vazio elíptico. Então, propaga-se aqui uma trinca perpendicular também ao eixo da aplicação da tração. Um dos tipos de fratura que podem ser formados é o tipo de fratura do tipo taça e cone. Ele é chamado taça e cone porque quando esse material que se rompe, ele é formado de taça e cone porque quando esse material aqui se rompe, né, uma das partes, por exemplo, a parte superior aqui, vai apresentar uma superfície na região da trinca, da fratura, do tipo cone. Desculpa, do tipo. Tá errado isso aqui. Do tipo cone. Aliás, vamos colocar a taça para. Na verdade, o que está acontecendo aqui é porque a taça está na parte de cima, né? Vamos voltar aqui. Né? Do tipo taça, então. Né? Você vê que se esse material que foi invertido, ele vai formar aqui uma taça. E essa parte de baixo aqui, por exemplo, está formando aqui um cone. Né? Então, essa parte aqui de cima é a taça e essa parte aqui de baixo é o cone. Né? Como pode ser visualizado aqui na imagem.
Então, na imagem aqui da esquerda, tem então a parte da trinca, que é a taça, a parte da peça, né, que fraturou e teve então o formato de uma taça, e aqui nessa superfície o formato de um cone. Nesse tipo de fratura, aqui no interior da superfície, ela vai apresentar um aspecto irregular e fibroso, apesar de que não tá dando para mostrar direito aqui nessa figura. E o fato de ter esse aspecto irregular e fibroso aqui no interior dessa superfície, vamos tentar aumentar aqui para ver se dá para ver. Não vai dar não. Esse fato, o fato de ter uma superfície irregular e fibrosa, que cheio de pontinhos aqui no meio, isso aqui vai ser indicativo de uma fratura dúctil. E as bordas da taça, elas geralmente vão apresentar esse ângulo vão apresentar um ângulo de aproximadamente 45 graus em relação à superfície. Então, um ângulo de 45 graus, como pode ser visto, né, pela própria formato aqui da taça aqui em cima, que é um ângulo de 45 graus, em relação à superfície. E essa formação do ângulo de 45 graus indica que nessa região, naquele ponto, houve fratura por cisalhamento, já que a força aplicada não é simplesmente na direção axial, mas ela passa a ser também, ela vai passar também a ter ela vai passar a ter também aqui uma força também nesse sentido, né, que vai fazer com que haja esse ângulo de 45 graus aqui na borda da taça. Se essa região aqui é fibrosa, né, aqui do interior dessa fratura for analisada por microscopia eletrônica, vai ser possível ver diversas microcavidades esféricas, conforme eu vou mostrar aqui na próxima figura. Então isso aqui essas imagens foram obtidas por microscopia eletrônica. Muito provavelmente de varredura. Isso aqui é um MEV, microscopia eletrônica de varredura. No interior dessa peça, no interior aqui dessa taça, né? E esse aspecto fibroso aqui aqui da região central aqui da taça vai ser característica dessas microcavidades esféricas que estão sendo demonstradas, que estão sendo visualizadas aqui na micrografia. E essas cavidades esféricas são resultante da falha devido exatamente a essa aplicação da tensão nessa direção axial, na direção perpendicular a essa superfície. Então, essa micrografia foi obtida aqui nessa região central. Né? Onde a tensão está sendo aplicada apenas na direção perpendicular à superfície. Então, cada uma desses microvazios aqui, dessas microcavidades,
como por exemplo essa aqui, essa aqui, essa aqui. Ela é, na verdade, a metade de um microvasio que foi que foi apresentado aqui nesse mecanismo, nesse mecanismo anterior, né? Então, esse microvasio aí, que na verdade, por isso é que eu falei que seria uma cavidade esférica, né? Já que isso aqui, na verdade, é a metade de um desses microvazios que formaram durante que foram resultado, né, dessa falha. E só que isso aqui então é no interior. Isso aqui é no interior então da fratura. Já agora na borda da taça, essas covinhas, né, elas já não são mais exatamente nesse formato, mas elas têm um formato na forma de C, né, como pode ser visto aqui. E aí esse formato característico dessa forma é indicativo de que então a tensão foi aplicada não mais apenas na direção axial, mas também numa direção, mas também uma direção que é num ângulo diferente de um ângulo de 90 graus com a superfície, né, o que resultou numa tensão de cisalhamento. Então, a gente eu mostrei para vocês aqui até agora as características de uma fratura dúctil. Em relação à fratura frágil, esse tipo de fratura vai ocorrer sem que haja qualquer tipo de deformação. Então, ele vai ocorrer sem que haja qualquer tipo de deformação apreciável e por rápida propagação de fissuras. A direção do movimento da trinca, então, vou mostrar aqui também um esquema. Então, mostrando aqui a aplicação da carga ou da tensão. E aí, a direção, então, a direção do movimento da trinca vai ser quase perpendicular à direção da tração, o que vai resultar em uma fratura relativamente plana. Uma fratura relativamente plana, conforme pode ser visto aqui, por exemplo, nessa figura. Então, comparativamente à fratura dúctil, ó, no qual ocorre aqui, por exemplo, a formação dessas duas peças com esse aspecto de taça e cone, aqui na fratura frágil, devido a essa rápida propagação da fissura, então a fratura então vai ser praticamente perpendicular à aplicação da carga, né, gerando então uma superfície praticamente plana. As seções transversais que sofreram fraturas frágeis, as seções transversais de materiais que sofreram fraturas frágeis apresentam padrões específicos. Então, por exemplo, fazendo também agora uma microscopia daquela
de materiais que sofreram fraturas frágeis. Então, isso aqui também é uma microscopia. Uma micrografia obtida por microscopia eletrônica. Aliás, esse aqui eu não vou saber falar se é eletrônico. Mas isso aqui é uma micrografia também, né? E, por exemplo, nessa imagem aqui do lado esquerdo, ela mostra seções transversais de duas peças de aço fraturadas e ocorre aqui esse tipo de marca. Ocorre aqui esse tipo de marca na forma de V, né, conforme pode ser visto, conforme pode ser visto de forma bastante nítida aqui tanto na parte superior quanto na parte inferior. E esses V's apontam na direção do ponto inicial da trinca. Que na figura de baixo seria aqui, na figura de cima seria aqui. E esse tipo, então, de formação é comum em fraturas frágeis. Na figura B, essa peça aqui de aço fraturada apresenta formações em forma de leque, partindo também do ponto inicial da trinca. Então, aqui essa formação na forma de leque, partindo aqui do ponto de formação da trinca. Se a gente ampliar a imagem de um corpo de prova, conforme, por exemplo, se eu desenhar aqui então um esquema de um corpo de prova, que está sendo tracionado. Esse corpo de prova está sendo tracionado. E, eventualmente, em determinado momento, vai acontecer aqui, então, uma fratura. E aí, se eu ampliar a imagem nesse ponto aqui, nessa área onde está ocorrendo a fratura, né, visualizando aqui essa imagem aqui de lado, eu vou obter uma coisa, de forma que eu consiga visualizar os grãos desse material, eu vou obter uma coisa similar a isso aqui. Olha só. Então, esse aqui, eu estou ampliando então essa imagem aqui. Dessa forma. E aí é possível então ver aqui os grãos, né, os contornos de grão. Veja que eu estou vendo essa imagem aqui de lado, né, exatamente como está aqui nesse corpo de prova. E aí, eu posso então, na medida quando esse corpo se romper, quando o corpo de prova se romper, né, como é mostrado aqui na figura, esse esquema ao lado, eu posso analisar então a região aqui a área da fratura através, por exemplo, de uma microscopia. E essa microscopia agora vai ser feita na seção, vai ser feita na direção, então, normal, né, à área onde a fratura ocorreu. Esse aqui é o MEV. Veja que o MEV aqui, se eu levar em conta essa imagem aqui, ele vai estar aqui nessa direção.
E aí eu consigo ver então as características dessa fratura, né? Por exemplo, aqui do lado esquerdo, então esse aqui é uma microscopia eletrônica de varredura e esse aqui também é outra microscopia eletrônica de varredura, né? Veja que agora eu estou vendo não mais essa imagem aqui de lado, mas agora de cima da fratura. Então isso é essa aqui é a imagem de cima e essa aqui também de cima, enquanto que essa aqui é de lado. Então, existem dois tipos de possibilidade aqui nessa situação. Ou a trinca se propaga através da quebra sucessiva de ligações químicas dentro de planos cristalográficos que estão situados dentro dos grãos, como está mostrado aqui. Olha, aqui tem um grão, por exemplo, e a trinca está passando dentro do grão. Nesse outro aqui, ó, você tem outro grão e a trinca está passando dentro do grão também. Aqui passando dentro do grão, aqui dentro do grão. Esse tipo de fratura é denominada transgranular, ou então transcristalina. E aí essa micrografia aqui do meio está mostrando qual que é o resultado quando esse tipo de fratura transgranular vai ocorrer. É possível ver aqui na figura os grãos que foram cortados pela trinca. Por exemplo, aqui, né? Mostrando então a textura granulada que esses grãos possuem, né? Aqui também. E aí, comparativamente, quando a trinca não percorre o interior dos grãos, mas ela pode percorrer ela pode percorrer os limites entre os grãos. Por exemplo, como eu estou mostrando aqui nessa linha verde embaixo. Veja que a trinca agora ela está passando não mais entre os grãos, mas nos limites entre os grãos. Então, esse tipo de trinca aqui é a transgranular. Quando ela ocorre nos limites de grão, a gente denomina intergranular. Aí, nesse caso, a micrografia aqui essa micrografia da direita está mostrando então uma superfície que comparativamente à fratura transgranular, ela é muito mais lisa, onde é possível ver inclusive a tridimensionalidade dos grãos, né? Então não há, por exemplo, a formação dessa textura mais áspera aqui, como pode ser vista aqui na fratura transgranular. Eu vou entrar agora em um outro tópico denominado princípios da mecânica da fratura. Suponha uma trinca elíptica sendo formada perpendicularmente à aplicação de uma tensão σ0, uma tensão nominal σ0, e essa trinca elíptica está sendo formada na direção XY, conforme mostrado aqui na figura. Então, essa aqui é a direção, desculpa, x'.
conforme demonstrado aqui na figura. Então, aqui no meio, bem aqui no centro dessa direção x, x', está sendo formada uma trinca elíptica conforme já demonstrado anteriormente. Eu vou fazer aqui vou ampliar aqui essa imagem, essa trinca, de forma que a gente possa vê-la mais nítida aqui nesse gráfico aqui ao lado. Então, está aqui a trinca. Vamos supor que isso aqui seja uma elipse. Vamos supor que isso aqui seja uma elipse. E aqui está a direção x'. Então, se a gente fizer um gráfico da tensão em função da posição ao longo do eixo x, x', a tensão vai começar a aumentar quando começar a aumentar quando começarmos a se aproximar de uma das extremidades da trinca, conforme mostrado aqui aqui embaixo nesse gráfico. Então aqui tem um gráfico de tensão. Tem um gráfico de tensão em função da posição nessa direção x, x'. Vou passar aqui uma linha para a gente poder se situar. Então, tá aí. Então, veja que picolé. A gente tem, nesse caso aqui... Esse é picolé. Então, conforme já demonstrado anteriormente, né, a gente vai denominar, então, esse comprimento aqui da elipse, né, como sendo 2A. A gente vai denominar esse comprimento da elipse como sendo 2A. Então, na medida que a gente sai, então, aqui de uma posição afastada da elipse, né, da trinca, e na medida que a gente se distancia da trinca, a tensão tende à tensão normal. Ou seja, a tensão normal, tensão sigma zero, né, conforme a tensão já demonstrada aqui nesse gráfico. Então, se a tensão sigma zero estivesse situada, por exemplo, aqui nesse ponto, então, com posições afastadas da trinca, a tensão é sigma zero. Ela não varia com a posição, mas na medida que se aproxima, então, da extremidade da trinca, a tensão vai aumentar até atingir um valor máximo, que a gente vai chamar de sigma m. Que a gente vai chamar então de sigma m. Ao se afastar então das extremidades da trinca, né, a tensão tende ao valor nominal, que é o sigma zero. Ou seja, esse sigma zero aqui, se a gente considerar, deixa eu apagar isso aqui de baixo, se a gente considerar então que essa aqui é a área da seção transversal do corpo de prova, a zero, então a tensão nominal, ou seja, sigma zero, vai ser simplesmente o valor da carga dividido pela área da seção transversal. A área da seção transversal da amostra. Então, a gente tem aqui um valor máximo para sigma
para sigma, valor máximo aqui para a tensão nas bordas da trinca, né? E a mesma coisa vale aqui a mesma coisa vai valer aqui para o outro lado, né? Na medida que se afasta da borda da trinca, tende-se ao valor nominal da tensão. Essa trinca aqui foi considerada, então, no interior do corpo de prova. Mas a mesma coisa vai valer também se a gente considerar, por exemplo, né, que a gente está uma trinca, digamos, que esteja situada, por exemplo, na borda na extremidade de um corpo de prova. Nesse caso aqui, a gente tem que o valor azinho, então, seria o comprimento da metade dessa trinca, né, que está aqui na extremidade. Então, devido à capacidade de ampliar localmente essa tensão, esses efeitos são geralmente denominados fatores de concentração de tensão. Então, o fato de existir uma trinca aqui, essa trinca vai concentrar a tensão nesse ponto aqui, né, na borda dela, até atingir uma tensão máxima. A tensão máxima que ocorre nas extremidades da trinca pode ser calculada da seguinte forma. Então, só um minuto. Então, a tensão máxima, sigma m, é igual a 2 vezes a tensão nominal, vezes metade do tamanho da trinca, que é o valor de Azinho, conforme demonstrado aqui na figura, dividido pelo raio de curvatura da extremidade da trinca elevado a meio. Esse raio de curvatura da extremidade da trinca, ele é representado da seguinte forma. Então, você tem aqui a trinca, né? Se a gente fizer agora novamente um zoom aqui nesse ponto e trazer para cá, então, olha só, aqui você tem a extremidade. Aí, aqui, nesse caso, você teria aqui o ponto focal da elipse, né? E aí o raio seria esse valor aqui. Né? Então, seria a distância do ponto focal da elipse até a elipse em si. Então, essa é a forma de calcular a tensão máxima ali na extremidade da trinca. Vou chamar isso aqui de equação 5.1. A razão entre a tensão máxima e a tensão nominal é denominada fator de concentrações, que a gente vai chamar de KE. Então, esse aqui é o fator de concentrações. E aí, KE vai ser igual a 2 vezes A sobre ρe elevado a meio. A concentração de tensão é mais significativa em materiais frágeis do que em materiais dúcteis. Isso porque em um material dúctil ocorre deformação plástica quando a tensão excede a tensão de escoamento.
o que leva a uma distribuição mais uniforme de tensão aqui nas proximidades da trinca, né? O que então vai suavizar esse efeito aqui da tensão. A tensão crítica necessária para a propagação da trinca em um material frágil pode ser calculada através da seguinte expressão. Então, a tensão crítica que eu vou chamar de σc, necessária para o início da propagação da trinca, pode ser calculada, então, através da expressão σc é igual a 2 vezes o módulo de elasticidade multiplicado pela energia superficial específica, que é γS, dividido para π vezes A elevado a meio. Essa aqui é a expressão que eu vou chamar de 5.3. 5.3 porque o fator de concentrações eu vou chamar de 5.2. Então, o ρS, o γS, vai ser igual à energia superficial específica. Energia superficial específica. Então, esse aqui é o cálculo da tensão crítica. Vamos resolver, então, um exemplo. Então, nesse exemplo, uma placa de vidro relativamente grande é submetida a uma tração de 40 megapascal. Se a energia superficial específica e o módulo de elasticidade valem 0,3 Joule por metro quadrado e 69 gigapascal, respectivamente, determine o comprimento máximo de uma trinca superficial que não engatilhará um processo de fratura. Então, a gente tem uma placa de vidro relativamente grande, sendo submetida a uma tração, nominal sigma 0 igual a 40 megapascal. A energia superficial específica, ρS, vale 0,3 Joule por metro quadrado. E o módulo de elasticidade vale 69 gigapascal. Determine o comprimento máximo de uma trinca superficial que não engatilhará um processo de fratura. Então, a gente tá falando aqui de uma trinca superficial, que está acontecendo aqui na extremidade, então, dessa placa de vidro. A gente quer, então, o tamanho máximo dessa trinca, que vai evitar uma possível fratura nessa placa. Então, a gente sabe que a tensão crítica, σc, vai ser igual a 2 vezes o módulo de elasticidade vezes a energia superficial específica dividido por πA. Então, lembrando então que para essa trinca superficial,
o que ocorre é que esse aqui é exatamente o valor de A, né? A é o comprimento. Se a gente expandir, então, se a gente expandir essa trinca aqui, nesse ponto aqui da placa, o que a gente vai ter uma representação mais ou menos daquilo que está ali, seria isso aqui, né? Essa seria uma trinca superficial, que seria uma semi-elipse, né? E o valor de Azinho seria o valor aqui da metade dessa semi-elipse. Então, essa aqui é a forma como se calcula a tensão crítica a partir da equação 5.3. O que a gente vai fazer agora é isolar o valor de Azinho, que é o comprimento, e a gente vai obter, então, o comprimento máximo para essa trinca. Né? Então, isso aqui é elevado a meio. Então, eu vou levar os dois lados ao quadrado. E agora eu consigo isolar o valor de Azinho. Então, Azinho. E agora a gente substitui valor. Então, Azinho vai ser igual a 2 vezes 69 vezes 10 elevado a nona Newton por metro quadrado. Que a gente está falando aqui em gigapascal, né, por módulo de elasticidade, vezes 0,3 joule por metro quadrado. Dividido, isso aqui tudo dividido por 40 vezes 40 vezes 10 a sexta, Pascal, que é Newton por metro quadrado, elevado ao quadrado, vezes π. Muito importante a gente colocar sempre o valor das unidades para a gente conferir se realmente está correto. Olha só. Então, eu tenho que, por exemplo, aqui eu tenho 1 metro quadrado elevado ao quadrado a metro a quarta, né? Então, isso aqui, eu posso, esses dois termos aqui, eu posso cortar com esse. Na verdade, aqui seria metro elevado à quarta. E aí eu tenho também, eu sei que joule é uma unidade de trabalho, né? E joule vale Newton vezes metro. Ou seja, 1 joule seria a força necessária de 1 Newton aplicada em um objeto durante o percurso de 1 metro. Então, nesse caso, ó, se eu sei que joule é Newton vezes metro, aqui eu teria Newton vezes metro. Ó, aqui eu teria, então, Newton vezes metro. E aí, consequentemente, eu tenho Newton vezes Newton, dá Newton ao quadrado, e aqui eu tenho Newton ao quadrado embaixo também. Então, eu posso cortar isso aqui com isso aqui. O que vai sobrar aqui em cima é simplesmente metro, que é o valor do comprimento dessa semi-elipse, valendo 8,2 vezes 10 elevado a menos 6 metros, ou 8,2 micrômetros. Então, esse é o valor máximo, esse valor de 8,2 micrômetros é o tamanho máximo que uma trinca de superfície pode ter para que não propague a trinca.
para que não gere, para que a trinca não se propague e não gere posteriormente uma fratura. No caso, se essa trinca fosse interna, a gente teria que considerar o valor de 2A e não apenas de Azinho.